Oi, eu sou a Amanda Oi, eu sou a Ana Lu. e esse é o Só Mais Uma Coisa. Hoje a gente voltou com um episódio de histórias. É um episódio mais descontraído. A gente já fez ele uma vez antes, eu vou deixar ele na descrição. É um episódio que a gente conta histórias da nossa vida, fun facts. É mais descontraído porque a gente não vem aqui com papo cabeça pra você levar pra terapia, mas a gente expõe um pouco algumas histórias, sei lá, engraçadas da nossa vida que fazem vocês conhecerem um pouco mais a gente. E, enfim, adoro gravar esses episódios. Eu adorei escutar o nosso episódio anterior, esse é um dos meus favoritos. Enfim, tô muito animada pra gravar ele. Nossa, amiga, é um dos seus favoritos por quê, né? Porque eu exponho minha vida amorosa triste da adolescência. Mas é muito engraçado, Amanda. Tipo, serviu pra eu trazer entretenimento esse seu trauma. Gente, juro. Não, e o pior, eu já tava preparando a Ana Lu antes da gente gravar esse episódio. Meu, as minhas histórias que eu tava lembrando não são histórias muito felizes. Eu vou tentar contar de um jeito cômico, mas é que assim, as histórias felizes eu achei que elas não iam ser tão interessantes, sabe? Eu acho que as pessoas não iam querer muito escutar. Tipo, Ah, as mais trágicas, elas têm um lado de tipo, tá, mas e aí, o que aconteceu? um gancho a mais. Não, total, eu Um tô gancho a curiosa. mais. Mano, porque a Amanda, ela serve, ela promete e ela entrega. Meu, é que eu acho que eu fui uma adolescente meio inconsequente às vezes, sabe? Então, aí teve uma era que eu servi. Aham. Mas a Ana Lu tem uma história, tipo, Bombástica. sensacional. E Que é com inclusive. ela que a gente quer começar o episódio, né, Exato. amiga? Que inclusive é o título desse episódio. Então, se você clicou aqui querendo escutar a história e tá tipo, o que que essas meninas estão falando, a gente vai contar essa história de como eu conheci a Zendaya agora no começo, então fiquem tranquilos. Mas a gente vai contar outras histórias também nesse episódio. Enfim, antes da gente começar, eu queria dar um recadinho que a gente tá no Instagram e no TikTok, e a gente posta bastante lá nessas duas redes sociais. A gente é só mais uma coisa, ponto pod. E, enfim, muitas coisas legais. A gente vai postar um carrossel bem legal desse episódio no Instagram. Os cortes vão estar no TikTok, então se você gostou de alguma parte, quiser compartilhar, vai estar lá os cortes. Enfim, vou começar já, amiga. Eu só queria falar uma coisa também antes. A gente tem Diga. uma comunidade no WhatsApp que vocês podem acessar pela nossa página do Instagram. Então entrem lá pra saberem dos mercados, grandes novidades do podcast, quem sabe, né? Enfim, pra vocês se conectarem mais com a gente, porque vira e mexe também, se a gente quiser pedir opinião sobre algum episódio, algum tema, alguma coisa que a gente quer falar, você pode vir a participar. Então, entre na nossa comunidade também no WhatsApp. Boa, amiga. Bom, vou começar então a história. Como eu, Ana Luísa, de São Paulo, fui conhecer a deusa que é a Zendaya. Gente, spoiler, ela é linda, Gente, tá? Eu vendo ela assim na minha frente, fiquei em choque com a beleza dela. Mas eu vou contar todo o backstory até chegar lá. Porque, enfim, tem um contexto que deixa a história mais legal. Enfim, eu tava em Londres viajando com minha família. Eu tava no intercâmbio. Enfim, primeiro semestre de 2024, já falei várias vezes aqui no podcast. Vou contar de novo caso você seja uma pessoa nova aqui. Eu fui pela faculdade fazer o intercâmbio em Turim, na Itália. Fiquei lá um tempo. Foi um mimo assim, meus pais queriam viajar pra Londres e ao invés de voltar direto pro Brasil, eu fui da Itália pra Londres e voltei com a minha família até o Brasil. Que foi ótimo porque não tinha. Minha mala tava super lotada e não tava com 20 quilos, tava com uns 30 e eu tive que redistribuir o peso na mala dos meus pais. Então foi ótimo. ai, que coisa difícil, né? A mala lotada da Europa. Ai, Eu mas amei. enfim. Eu encontrei eles em Londres, foi super legal, reencontro da família. Enfim, é isso, eu estava lá. E a gente tava combinando ir pro bairro de Notting Hill. E o que que a gente fez em preparação pra ir pra esse bairro? A gente assistiu o filme que leva o mesmo nome do bairro, que chama Notting Hill. É um filme do Hugh Grant, da Julia Roberts, uma comédia romântica. Maravilhoso. Vocês que estão ouvindo, eu acho que provavelmente já escutaram, assistiram esse filme, porque eu e a Amanda assistimos e amamos o filme. É muito Então, nosso nicho. se você se relacionou com a gente, você provavelmente já assistiu também. Se não, recomendo. E é um filme que lida muito com o tema da fama. Porque a personagem que a Julia Roberts faz é famosa, uma atriz famosa, e ela se apaixona por um dono de uma livraria. Enfim. E são mundos muito diferentes e trata muito do tema da fama. E não necessariamente de um lado bom. Eu acho que às vezes a gente romantiza muito a fama e esse filme não faz isso. Ele mostra os lados negativos também. Enfim, e aí a gente foi pra Notting Hill, e é um bairro lindo, e a gente queria ver o lugar físico da livraria do filme, e eu fui pro lugar errado, meu pai mostrou o lugar certo. E a gente tava andando pra lá. No caminho, eu lembro que a gente parou pra atravessar a rua, e a gente tava esperando o sinal de pedestres abrir. E eu olhei pra baixo e vi um cachorro lindo, um schnauzer, assim, lindo, tipo, muito bem cuidado. Dá pra ver que, tipo, o pelo dele tava Amiga, você viu o recém-cortado. cachorro dela?
Eu Eu vi sou o fã do cachorro cachorro dela. dela. Aham. Qual que é o nome dele? É Night? É alguma coisa assim. Eu não sabia, esse eu não sabia o nome dele. Mano, eu vou procurar e daqui a pouco eu falo pra vocês, tá? Mas eu sei que ela tem um cachorro, tipo, que tem um nome muito fofo. Moon! O nome do cachorro dela é Moon. Moon. Porque ele é preto, não é? É, mano, eu não sabia desse lore do cachorro da Zendaya. Aham, Eu só lembro que eu aham. olhei pra baixo e eu vi um cachorro lindo. Tipo, muito bem cuidado. Só que, sei lá, Londres a cultura é muito diferente. Eu tava tipo, mano, a galera que cuida muito bem dos cachorros, que isso? E eu Ó, vira também uma não sabia se celebridade. era, tipo, comum você fazer carinho no cachorro alheio, entendeu? Vai ver, sei lá, em Londres eles são muito da etiqueta e não sei o quê. Então eu tava tipo, vai ver, eles acham mal educado. Tipo, no Brasil eu super teria agachado e feito carinho no cachorro. Imagina, amiga, eu feito carinho no cachorro da Zendaya. Amiga, você não Mas fez cachorro no... Carinho. Cachorro. Não fez carinho no... Gente, eu eu tô não fiz chocada carinho que no você Moon. conheceu o cachorro dela, Aham. gente. Eu sei o nome do Mas, cachorro. é, eu olhei pra frente e quem tava segurando o cachorro era um homem, que eu não sabia quem era. E depois eu fui descobrir que era o irmão da Zendaya. Mas enfim, ok. Continuamos andando. Até aí, isso são spoilers, tá? Eu não sabia que era o cachorro da Zendaya, eu não sabia que era o irmão da Zendaya. A gente tava andando normal. E, tipo, a gente tava passando por uma rua que tinha, tipo, restaurantes na calçada, tinha, tipo, umas, sei lá, tinha também umas mesinhas, tipo de feira, vendendo colarzinho, anel, brinco, enfim. E eu tava focada nisso. Eu queria comprar alguma coisa nessa feirinha que eu estava passando. E aí, eu, tipo, percebo que tá uma comoção nessa rua que a gente tá passando. E eu pensei, nossa, deve ser um TikToker. Que é famoso aqui em Londres. Eu não pensei que era alguém mundialmente famoso. Eu fiquei, tipo, deve ser alguém que não é do meu nicho, já, sei lá, tá meio. Não ligo. Aí, não dava pra. Tipo, não dava pra ignorar esse burburinho de, meu Deus. Era óbvio que tinha alguém famoso lá, entendeu? Eu não sei explicar. Era óbvio que tinha alguém famoso. Aí, meu pai lança. Olá, Zendaya. O seu pai Meu reconheceu a pai. Zendaya? Meu pai. Amiga, isso aí você foi muito juvenil, cara, eu juro. É. Mano, é que, tipo, eu tava prestando atenção nos brinquedos e nos colares. E meu pai, gente, ele é cinéfilo. Tipo, as minhas amigas falaram, tipo, gente, meu pai nunca conheceria a Zendaya. Meu pai Meu pai nem assistiu sabe que é a Zendaya. qual aquele Challengers que tinha acabado de lançar na época. Ele É assistiu Duna. sério? Aham. Ele, Ele ele assistiu sabe. Challengers. Uhum. Coitado, mano. Coitado. Esse jogo é bom. Enfim. Mas ele reconheceu ela. E, enfim. Aí começou uma comoção, porque todo mundo começou a ficar, tipo, botou um nome na pessoa, entendeu? O burburinho não era só ter alguém famoso aqui. Virou a Zendaya está aqui. E a Zendaya, gente, ela é uma das maiores atrizes atualmente. Enfim, aí começou a comoção e a gente tava, tipo, perto dela. Ela tava, assim, logo na nossa frente. O cachorro dela tava na minha frente. Aí eu vi que algumas pessoas começaram a pedir pra tirar foto. Eu não fui a primeira que, enfim, iniciou isso de pedir pra tirar foto com a Zendaya. Mas aí eu fui, falei, tipo, tá bom, é agora ou nunca, né? Tipo, Sim. quando eu vou ter outra oportunidade de tirar uma foto com a Zendaya? Aí, e eu também, quando eu contasse essa história, eu precisava ter, mano, como provar, entendeu? Eu vou colocar aqui, se vocês estão vendo o vídeo, a foto que eu tirei com a Zendaya. Mas enfim, tirei foto com ela. Ela é linda. Mas tem um detalhe. Eu não Sim, você não pode simplesmente. esquecer dessa parte. Exato. Eu não simplesmente tirei uma foto com a Zendaya. Eu tava com um celular que era antigo na época. Gente, esse celular da Ana Lu, cara, juro. É. Eu demorei pra Mas foi trocar, mas muito a bom. Amanda demorou mais. Não, amiga, juro, você deu upgrades muito rápidos no seu celular. Tipo, eu interrompendo o tema pra nada, assim. Mas é que a Ana Lu, gente, tipo, em 2023, 2024, você tinha um iPhone 7, não 7. era? Gente, tipo assim, iPhone 7 em 2024, realmente a diva anticapitalista. Mas eu também, em 2025, eu continuei com o iPhone XR. Então, assim, nós somos as É. divas anticapitalistas. Sim. Não, mas eu já tava com o XR nessa época. Não era o 7. Mas era um Tá. XR. Gente, é que o meu 7 tinha mais memória que o XR. Então, todo o tempo que eu tive o XR era usado, É. enfim. Eu não tinha espaço. Todo o tempo que eu tive esse iPhone. Mas enfim. Aí eu fui lá, peguei meu celular pra tirar uma foto com a Zendaya. O que aparece? Armazenamento cheio. Você não pode tirar fotos. Você não pode mandar um WhatsApp. O WhatsApp não abre. Tipo, você fica impossibilitada de fazer várias coisas. E bem quando eu fui tirar foto com a Zendaya, o iPhone decidiu me avisar que eu tava sem memória. E pior que eu tava numa viagem, eu tava tirando várias fotos, entendeu? Foi nesse momento. Amiga, não, e agora conta a sua reação, que é, tipo, a mais chocante de todas e é a mais Ana Lu de todas também. Não, tipo, ela não entendeu, né? Ela viu e ficou tipo, mano, hã? Aí eu fiquei tipo, eu não tenho armazenamento. Falei em inglês, expliquei. Ela, tipo, Aí eu, tipo, que pena, né? Aí eu fui embora, voltei. E, tipo, mano, fui Só atrás Ana dos meus Lu, pais. E cara. eles, tipo, e aí? E aí? Legal, né? E eu, tipo, não tirei foto. Porque não tem armazenamento no meu celular.
Aí meus pais ficaram em choque, minha mãe falou, não, 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 não. Toma o meu celular e vai tirar uma foto com ela. Aí eu fiquei tipo, tá bom, então. Aí, nisso, que eu fui voltar, já tinha mais uma comoção ao redor dela. E, gente, deu um branco em mim, entendeu? Eu acho que é como se eu estivesse fazendo uma apresentação muito importante na frente de muitas pessoas. É a mesma sensação que eu tive conhecendo a Zendaya. Tipo, eu tava muito nervosa, deu meio que um branco, eu não lembro em detalhes. Mas eu acho que, tipo, já tinha uma comoçãozinha ao redor dela. Na minha cabeça, ela ficou com pena. Eu não sei. E ela, tipo, fez contato visual comigo. Aí eu aproveitei e falei, posso tentar de novo? Aí ela, sim. Aí eu tirei uma outra foto com ela. Mas aí nisso, eu me juntei com a minha família de volta. E a gente olhou. E, gente, tava uma comoção tão gigantesca ao redor dessa mulher que deu muita dó. Porque a gente tinha acabado de ver Notting Hill, que tratou da fama com uma lente bem negativa. E, gente, deve ser horrível ser famoso assim. Mas, deu muita dó dela. Meu irmão ficou tipo, Caraca. nossa, tadinha da Zendaya, não sei o que. A gente. Enfim, eu não saí de lá com uma sensação tão boa, porque eu fiquei tipo, caraca, mano. Eu contribuí pro problema, entendeu? Dela não poder sair de casa tranquilamente. Mas você foi a primeira pessoa a abordar ela? Não, não, não. Teve outra. Eu não Ah, teria coragem de ser a primeira pessoa, amiga. Não teria. Eu eu vi também algumas não. meninas. Eu também não. Eu vi algumas meninas, eu vi que ela falou sim pra essas meninas, aí eu fui pedir. É. Mas, meu, não teria tido coragem, fiquei com um pouquinho de dó, mas, enfim, acontece. Tirei É. minha foto com a Zendaya, mas, foi isso, foi essa história, teve isso do armazenamento, gente. Pra mim, nenhuma história pode ser tranquila, entendeu? Tem Não. que ter um inesperado. Mas só um detalhe a mais que eu vou contar é que antes, enfim, da gente chegar em Londres, eu mandei pros meus pais, aconteceu o torneio de Wimbledon, e eu vi que a Zendaya tava lá. E eu mandei pros meus pais, e eu acho que isso ficou na cabeça do meu pai. E ele falou, gente, eu sabia que a gente ia encontrar a Zendaya nessa viagem. Tipo, ele Eu falou que, tipo, pressentia. exato. Ele falou, não, eu sabia. Eu tinha um pressentimento. Eu, tipo, pai, sim, não. Mas eu também tive um pouco de pressentimento. É que quando essas coisas acontecem, você fica tipo, mano, eu sabia. Eu sempre soube o tempo inteiro que eu ia conhecer a Zendaya. No dia anterior, a gente tinha passado naquela rua que eu esqueci o nome. É tipo a Broadway de Londres. É uma rua que tem vários teatros, assim. Então tem várias peças em cartaz. Aí tinha uma do Tom Holland, que é o namorado da Zendaya, noivo, eu acho. E eu pensei, nossa, seria muito legal, né? Encontrar o Tom Holland ou a Zendaya na rua. E no dia seguinte foi exatamente isso que aconteceu, enfim. Aí, Mas o Tom Holland tava lá também? não, 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 foi só a Zendaya. Ah. Mas, Caraca, amiga. tipo, foi exatamente o que aconteceu. E aí você começa a pensar como se tivesse sido um pressentimento. Mas, enfim, a gente fantasia mesmo. E essa fantasia virou realidade. Foi muito impressionante. Não, e colocando em perspectiva, tipo, gente, a Zendaya, pelo menos da nossa geração, da minha e da Ana Lu, e provavelmente das pessoas que estão escutando, ela é uma das maiores atrizes, tipo, da nossa idade, assim, da nossa faixa etária. Ela é muito famosa. Tipo, Ela é muito mano, é famosa. a Zendaya, cara. Ela tá em todos os filmes que vão pro Oscar, entendeu? Tipo, Caio, a diva da diva. Não, e eu amo ela, o trabalho dela é impecável, uma puta atriz. Enfim, amiga, Sim. é isso. Eu É. estou a uma pessoa de contato da Zendaya, entendeu? Olha isso. Exato. Ah, não, Amiga. só um adendo que eu queria falar. Eu acho que eu sempre, sei lá, eu sempre fantasiei o momento que eu ia conhecer um ídolo meu, entendeu? Sei lá, mano, várias vezes fantasiei o momento que eu vou conhecer a Taylor Swift. Vários. Sério, Tipo, amiga? amiga, muitas vezes. E, sei lá, e aí você pensa em um discurso que você vai falar pra pessoa, não sei o quê. Só que no momento que eu encontrei a Zendaya, tava tendo uma comoção que fica muito fácil. E você fica tão nervoso, porque é uma pessoa famosa, Sim. é uma pessoa inalcançável, intocável. E ela realmente parece ser intocável, porque ela é linda, ela é perfeita, ela não tem um poro no rosto dela. Mas, Sim. enfim, eu fiquei muito orgulhosa que eu tirei o momento pra ficar, tipo, gosto muito do seu trabalho, entendeu? E eu fiquei, tipo, ai, que bom que Você eu falei, falou pra entendeu? ela? Falei. Que legal! E ela agradeceu, enfim, tipo, nossa, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que talvez iria muito rotina deles de, ok, vamos sorrir pra uma foto, não sei o quê, e poucos momentos das pessoas, enfim, falarem que elas realmente. Parabenizarem, sim. Parabenizar. Mas eu também entendo que nesse momento de loucura, assim, tava formando uma fila praticamente, como se ela fosse, mano, Big Ben, entendeu? Para as pessoas tirarem foto. Mas, então, tipo, não dá pra você discursar pra pessoa a sua admiração por ela quando você tá nesse contexto de caos, entendeu?
Mas foi isso, essa é a história. Se vocês clicaram aqui Gente. pra ela, foi essa, mas a gente vai contar outras histórias emocionantes aqui. Não, eu não ia contar essa história, mas eu acabei resolvendo contar, porque esse negócio de conhecer famoso acabou me deixando inspirada. Gente, em proporções, né? A nossa Zendaya brasileira, a nossa diva mãe, eu conheci a Lela Brandão. Eu colocando, tipo assim, a Lela Brandão no mesmo patamar da Zendaya. Foda-se, eu vou contar desse dia porque foi um dia muito especial pra mim. Amiga, sim! Essa é uma ótima história. Exato, porque foi assim, bom, pessoas que escutam a gente, pessoas que não escutam a gente no seu primeiro episódio, muito provavelmente vocês conhecem o Gostosas Também Choram, ou a Lela Brandão, ou já viram algum TikTok dela. Se você pesquisar, você vai conhecer a diva, ela é muito famosa, e ela tá muito grande agora no Brasil, acho que, tipo, é a maior podcaster, e vai ser uma das maiores influencers do Brasil, rapidão. Sim. Enfim, eu amo muito ela, acompanho muito ela. Ana Lu também acompanha muito ela. Na verdade, eu trouxe a Ana Lu pra esse universo. Tipo, Sim. falei, amiga, se prepara, entendeu? É só pedrada. E eu fico muito feliz que, tipo assim, realmente uma das únicas coisas que. Não é uma das únicas coisas que eu consumo que eu mergulho de me consumir. Mas essa é uma das únicas coisas que, tipo, eu olho e falo assim, cara, não tem nada que essa diva falou que eu discordo. Tipo, zero. Total zero coisas. Eu aprendo muito com ela. Enfim, amo os podcasts e, enfim. Amo. E aí, ela às vezes faz, tipo, episódios presenciais. Então, ela vai no teatro e, tipo, meio que faz um episódio pra falar com a gente. Pra receber os fãs lá no teatro dela e tal. E as pessoas vão. E é muito legal, porque é exatamente a estrutura do podcast dela. Isso é muito legal também. Pessoas que têm vontade de. É literalmente o podcast dela gravado ao vivo. E aí, ela fala exatamente todas as coisas que ela fala no episódio. Ela prepara um tema e, tipo. Choro da semana, enfim, tudo. Obsessão Todos os atual. quadros. Obsessões atuais, exato. É muito legal. E aí, eu fui nesse negócio, mas foi assim, quando ela lançou, eu já tinha perdido uma oportunidade, porque ela tinha feito, acho que em maio de 2025. Só que eu acabei não comprando, e aí quando eu fui ver já tinha esgotado, porque tudo que é dela esgota muito rápido. E aí, quando ela lançou o negócio, eu tava no grupo de transmissão dela no Instagram, porque ela tem mais de 10 mil seguidores, né? Aí ela postou na hora, eu falei, mano, foda-se, eu vou comprar o primeiro lugar dessa cadeira. Só que quando eu entrei, já tava esgotada as primeiras fileiras, só tinha, tipo, um lugar. Eu falei, mano, foda-se, eu vou sozinha. Porque senão eu ia chamar a Ana Lu, eu virei pra Ana Lu e falei assim, amiga, vamos. Só que ali eu já não tinha tempo, eu precisava estar perto da diva mãe, entendeu? Eu falei, mano, Não, uma com questão certeza. assim. Ela é minha ídola, tipo, que nem você falou que você sonhava, às vezes, em coisas que você fala com a Taylor. Nunca tive isso com a Taylor, mas com a Lela Brandão, gente, minha mãe. E aí eu comprei e tal, só que assim, tipo, passou o tempo, e aí chegou na época do show, eu tava de férias também no trabalho, então eu tava muito à toa. E aí chegou no dia do teatro e eu tava muito na cabeça, tipo, gravando um monte de TikTok pro meu TikTok mesmo, porque eu queria, enfim. Eu e a Ana Lu, nós temos esse projeto, a gente vai ficar famosa, né? Esse ano é o ano de Só Mais Uma Coisa. E aí tava gravando muito TikTok, não sei o que. Falei, cara, putz, isso é muito legal se eu conhecesse a Lela Brandão, porque eu ia gravar conteúdo com ela. E aí eu ia virar, enfim, amiga da diva. Tipo, quero virar amiga dela. E aí, enfim, cheguei lá no teatro. Obviamente, isso não ia acontecer, mas na minha cabeça já tava, tipo assim, lá. E, gente, isso é uma coisa muito real. Às vezes parece que a gente sente, né? Parece que a gente sente que alguma coisa vai acontecer. Tipo, não sei explicar. Eu sentia que eu ia ver a diva mãe, que eu ia abraçar ela, sei lá, alguma coisa ia acontecer. Só que eu sentei lá na frente, tinha um monte de gente do lado, e tinha muita gente, por incrível que pareça, que foi sozinha que nem eu, de maluca. Porque, tipo, falou, mano, quero ficar na frente lá do palco. E, meu, muita gente faltou, achei isso muito chato, porque, tipo, esgotou super rápido os ingressos, mas ficou uns buracos lá. Mentira! Que a galera compra ingresso e tira o lugar da galera que queria ir. Aham. Chato. Muito paia. Muito chato. E, enfim. Mas aí tava lá na frente e tal, e aí ela falou tudo lá no episódio dela. Ela vai lançar um livro, aí ela contou sobre a história lá do livro dela. E aí, chegou na hora que ela tem um quadro no episódio dela, nos episódios dela no podcast, que se chama Choro da Semana. Que é basicamente alguma coisa trágica que aconteceu na sua vida durante a semana. E aí ela falou, gente, eu vou chamar 3 pessoas pra subirem aqui no palco pra contarem os choros da semana. E a pessoa que for votada como o melhor choro da semana vai ganhar um prêmio. Aí eu falei, não diga mais nada, eu estou subindo nesse palco. Porque ela fez um episódio muito interativo. Então toda hora ela perguntava as coisas pras pessoas, as pessoas gritavam pra. Gente, juro, era meio anarquia. Tipo, Loucura. ela falava alguma coisa e todo mundo, tipo. É que ela fez meio que os experimentos sociais, tipo, ela falava pra gente fechar o olho, pra gente falar sim, não, pras perguntas que ela fazia. Foi muito legal. Sim, mas era muito, tipo, interativa, assim, parecia que você tava num grupo de amigas, sabe? Porque, enfim, você já escutou o podcast dela, você também se sente amiga dela. Sim. E aí ela falou isso, eu falei, mano, foda-se, eu tô sozinha aqui, eu não tenho ninguém que eu vou passar vergonha. Porque assim, se eu tivesse com alguma pessoa do meu lado, tipo, se a Ana Lu estivesse do meu lado, eu já ia ficar mais, tipo,
não vou, né? Mas lá eu tava assim, eu vou ser a criança mimada, entendeu? Que vai gritar, que vai espernear e que vai falar assim, minha diva, você vai me chamar. E eu lembro, gente, eu tava com sacola, porque eu tinha ido no shopping e aí, tipo, comprei umas roupas, tava lotada de sacola. Aí, tipo, na hora que ela começou a falar, quem que quer vir? Aí eu fui a primeira a levantar e aí eu ficava fazendo assim, 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 assim. E aí eu fui a última escolhida. Tipo, mas eu fiz muito contato visual com ela. Tipo assim, ela tava olhando assim, bem pra longe. E aí eu acho que ela ficou com dó. Ela olhou pra mim e falou, mano, coitada. Ela Essa aí quer tá muito se subir. humilhando. Ela quer muito subir. E o pior é que eu nem tinha choro da semana, eu nem tinha o que falar. E aí eu subi lá, abri. É porque eu só queria ver ela. Larguei todas as minhas sacolas lá no meu assento, deixei tudo pra trás, meu celular, nada, não levei. Gravar conteúdo é o caramba, né? Eu E juro. ainda perdi a oportunidade de falar pra ela que eu tinha um podcast. Olha, enfim. Aí eu Não, mas eu cheguei não sei se lá. teria sido o momento, entendeu? Não, ia ter sido muito flop. Ela ia olhar pra mim e falar, tipo, mano, você veio aqui me assim, só pra falar isso? Tipo. Mas enfim, aí a gente subi lá no palco, aí falei um choro da semana muito X. Acho que eu falei, sei lá, alguma coisa que na época eu tava tomando Rocutan, aí eu fui tomar sol e aí eu descasquei inteira. Aí eu me contei isso lá pra ela. E mano, e a diva, ela é muito querida, assim. Ela, tipo, nossa, amiga, não faz isso, não sei o quê. Eu, tipo, ai meu Deus, ela tá me dando dicas dermatológicas. Ela te chamou de Mas amiga, enfim, velho. ela me chamou de amiga várias Ai, que vezes, tá? inveja. Ela perguntou meu nome. Eu abracei ela 3 Ai. vezes. Sim. Você acha que ela vai lembrar quem eu sou? Nunca que ela vai lembrar. Pode ser que ela lembre, né? Porque eu vou virar pra ela e falar assim, sou a diva do Rokutan, do seu choro da Uhum. semana. Enfim. Mas tinha uma outra menina lá que teve um choro da semana muito mais tenebroso que o meu, que ela, tipo, ela comprou um sapato que, mano, fudeu o pé dela e ela foi descalça pro shopping, pro evento dela, ela estava descalça. Aí ela venceu. Aí ela ganhou, tipo, Tipo, sem 800 reais. sapato nenhum. Sem sapato nenhum. Ela tava Ah, descalça. entendi. Ela tava andando descalça. Aí era, tipo, não tinha como competir com esse É. filme na semana. E a outra tinha o dela, coitada. Eu achei que ela poderia vencer, tá? Porque ela foi pedir um aumento pro chefe dela e foi demitida. Meu Deus, É. coitada. Aí ela falou que ela não ia ganhar porque ela pesou o clima. Aham. Pesou o clima. Aí foi meio tipo, isso não é choro da semana, isso é choro de verdade. Nossa, total. Porque ela tem um negócio que é tipo, gente, o choro da semana não é pra ser um bagulho trágico, assim, que vai pesar o clima. Que Exato, tem gente que reclama, tipo, exato. nossa, Lela, realmente, seu problema da semana é que o episódio que lançou essa semana que a gente tá gravando foi que ela usou uma pomada que ela passa pra dor pra escovar os dentes ao invés da pasta de dente. O grande problema da sua semana foi esse? É sério? Aí ela falou, tipo, gente, Exato. não é o grande problema da minha semana. Se fosse o grande problema da minha semana, eu ia pesar muito o clima, entendeu? Exato. E, enfim. E eu tenho muito isso com as pessoas de, tipo, abraço, assim, sei lá. Pra mim é uma coisa. Eu não sei se você tem isso, amiga, mas é uma coisa muito pessoal minha. Tipo, abraço pra mim é uma coisa muito importante, pessoal, assim, eu sinto que eu me conecto com a Total. pessoa. E eu tinha um Total. professor que ele falava que, tipo, o abraço, ele era muito. Ele tinha muito essa característica de conexão, porque é quando os nossos corações eles se aproximam. E se você fica Uhum. muito tempo abraçada com uma pessoa, os corações começam a bater na mesma velocidade. Oh, Você isso é muito sabia disso, meigo. amiga? Muito fofo. Enfim, e aí eu abracei a Diva Mãe várias vezes e eu ganhei uma caneca também, porque, tipo, tinha um prêmiozinho de consolação. E aí eu ganhei uma caneca ainda dela. Enfim, não chega aos pés da Zendaya, mas pra mim foi um Amiga, eu acho momento que chega. Eu acho que tão chega. grandioso quanto, É entendeu? a nossa Tipo, Zendaya brasileira. exato, exato. Ela é, tipo, maravilhosa, assim, e, cara, eu admiro muito o trabalho dela. Eu falando isso pra ela como se ela fosse escutar esse episódio, Léo, se você escutar. Lela, se você estiver escutando. Não, juro, mas é, tipo, pra mim, uma das minhas metas é virar amiga dela. Eu sei que eu vou virar. Tipo, eu tenho plena convicção disso, assim. Isso vai acontecer. Isso, Isso gente, não vai tenho. acontecer. Não, pior que eu tenho muito esse sexto sentido que meu pai tinha quando ele falou que a gente tinha certeza que a gente ia encontrar a Zendaya na viagem. Eu tenho que a gente Exato. vai conhecer a Lela. Sim. Eu Uhum. acho super possível. Eu já conheci, né? Agora é Você só já conheceu, é? reencontrar e eu apresentar a minha amiga. Virar pra ela e falar assim, Lela, então, nossa amiga aqui, Ana Lu. Entendeu? Sim. Mas é. Bom, gente, eu tenho mais uma história de encontro com celebridade, Amo. mas é com a Ivete Sangalo. Mas se vocês quiserem escutar, comentem aqui nesse episódio que a gente faz outro contando histórias, e aí eu conto essa história. Porque eu não quero que vire um episódio só de encontro com celebridades, eu tenho outras histórias pra contar. Disclaimer. A única celebridade que eu já encontrei foi a Lala Brandão, porque eu paguei pra ver. Então, tipo assim, nem conta. Eu não encontro ninguém nunca. Meu, mas Então. foi impressionante, eu nunca tinha encontrado nenhuma outra celebridade. Tipo, Você conhece a Ivete Sangalo? não, mas até a Zendaya, eu nunca tinha conhecido nenhuma outra celebridade, entendeu? A Zendaya foi minha primeira. Caraca, começou com uma. É. Não é nem global, ela é internacional, entendeu? Aham, aham.
Veveta Vai também. tomando. Mas, Veveta também. diva. Mas enfim, história pra outro episódio. A história que eu vou contar agora tem relação com o fato de eu ser a presidenta do comitê do peito pequeno. É, E tipo, isso é um fato, entendeu? E eu amo meu corpo, mesmo assim. E, enfim, não queria que meus peitos fossem de nenhum outro jeito. Só mais uma coisa, é só peitos pequenos. Peitos grandes não entram aqui. Não entro. Barrados do clube, mentira. A gente aceita todos os peitos. A gente aceita todos os peitos. Mas nós temos peitos pequenos. As Mas duas. nós temos peitos pequenos. Enfim. E eu sempre tive. Essa história é muito trágica, tá? Perdão. Mas eu vou contar ela de jeito engraçado. Eu sempre tive muita dificuldade pra encontrar sutiã. Porque, sei lá, eu tinha aqueles sutiãs que eram tipo de algodão. Mas que, tipo, o peito fica completamente à mostra, entendeu? O que você tá usando. Sim. Eles são tão fininhos. E só que os sutiãs que tem mais uma estrutura, que tem um bojo, são feitos para peitos maiores. E eu sentia muito mais dismorfia corporal quando eu botava um sutiã com bojo. Eu ficava tipo, não, mas eu essa não sou eu. também. Tipo, quando eu vestia uma blusa mais solta com um peitão, eu ficava tipo, gente, hã? Quem é essa? Eu me sentia muito desconfortável. Tipo, gente, nunca Total. passou na minha cabeça fazer uma silicone. Eu ia Eu também não. odiar. Tipo, Eu acho que eu entrei em depressão. amo peitos grandes. Não me dá nem a Também. mal. Mas, amiga, tu Mas não na virou um gente. tom meio lésbica agora. Mas, A gente já tem esse tom, né, amiga? a gente tem um pouco esse tom. A gente tem um tom lésbico, a Mano, gente sabe. o nosso ensaio fotográfico de estreia do podcast foi eu e a Amanda numa Muito cama, lésbica. assim, a gente, nossa, Se parece, abraçando. parece um casal lésbico. Mas enfim, voltando pra história, tipo, eu nunca gostei de sutiãzão com bojo. Hoje em dia eu achei sutiãs que eu gosto, mas, enfim, achei no exterior, assim, não tem nenhuma marca brasileira. Inclusive, se vocês tiverem recomendações, me falem Eu de sutiã tenho pra uma. peito pequeno. Ai, diga. Eu tenho uma. Pessoas que têm peitos pequenos, tem a Intimissimi, tem um tipo de sutiã com bojo que a meia taça ela é mais curtinha, sabe? E você consegue comprar. Tem várias lojas que tem isso. Acho que a Lingerie também tem, a roupa, sei lá. Mas na Intimissimi eu acho menor o bojo e não tem push-up, sabe? Então é só tipo um bojinho pequenininho. E eles medem o tamanho do seu peito mesmo, sabe? Ai, que legal. E eles medem o das suas costas. Então você consegue, tipo, ver tanto o tamanho das suas costas quanto o tamanho do seu peito. Então é muito bom. Tipo, eu indico. Não fica Amei. estranho. É. Mas, enfim, eu tinha uns 19, 20 anos, eu já era velha. Eu não Vai. era mais uma adolescente. Eu falei, tipo, gente, precisamos mudar isso. Eu não posso depender de se eu vai pros Estados Unidos pra comprar sutiã. Isso é um absurdo. Sim. Aí eu falei, mãe, vamos pro shopping comigo e eu vou, tipo, Na comprar. Enfim, eu vou comprar um sutiã. Aí a gente foi pra uma loja que não era Intimissimi. Era uma loja que tinha tamanhos do P ao GG, assim. Enfim, Tradicionalzão. tradicionalzão. E eu tava provando sutiãs e, gente, foi uma experiência tão desconfortável. Por isso que é trágico, entendeu? Quando você vai pra uma loja, você experimenta várias roupas que não cabem em você, você começa a achar que o problema é seu. Mas, Sim. enfim, não é. Era só impressão. Enfim, o clima já tava meio baixo. Aí eu, tipo, não, que pena. Falei, tipo, tá, não vou levar nada. Então, no final eu levei um sutiã que eu tenho na minha casa até hoje. Eu nunca uso mais. Porque eu tava tão humilhada que eu falei, não, tá, o que ficou melhor eu vou levar. Mas aí, beleza, eu tava escolhendo sutiã. Aí a vendedora, tipo, eu saí do provador e ela falou, não, mas não tem problema, seu peito vai crescer. E eu fiquei, tipo, hã? Não sei, não. Aí ela ficou tipo, quantos anos você tem? 12? Gente. Eu com 20 anos. E ela Não. perguntando se eu tinha Não. 12. Aí eu fiquei Não. tipo, não, moça, eu tenho 20. E a diferença de 12 pra 20 é enorme, né? Não é nem Sim. você tem Não. 16 e falam que você tem Não. 12. E eu tenho uma carinha de adolescente. Eu tô acostumada a ouvir, Não, tipo. mas não. Exato, 12 é demais. 12 é demais. E, tipo, sei lá, às vezes. E eu não me incomodo quando as pessoas falam isso. Acontece muito, gente. Eu tenho muita cara de neném. E acontece sempre, a gente dá risada, mas dessa vez foi constrangedora, assim. Tipo, ela começou a rir, kkk, achava que você tinha 12, sabe? E eu, tipo, foi super Gente. constrangedor. Mas essa é a minha segunda história. Não, primeiro lugar, precisamos falar que, tipo assim, nunca comente do corpo alheio, né? Eu não sei quando que normaliza. Isso é uma coisa muito da geração das nossas mães, dos nossos pais, né? Sim. Tipo, eu vou falar sobre o seu corpo e eu não tô nem aí se isso vai te atingir, mas eu pelo menos falei, tipo, não, você não deveria ter falado nada, sabe? Exato. Eu também já levei muito esse tipo de feedback, assim. Tipo, de que eu não tinha peito. Já várias vezes perguntaram pra mim,
Você não tem vontade de um silicone? Eu, tipo, não. Eu vou ser bem honesta, eu não uso sutiã. Tipo, vixe, falei agora, abri um pouco da minha vida aqui, né? Eu sempre tenho que me expor, né, galera? Mas como é um episódio de histórias, eu não uso sutiã. Tipo, eu uso sempre blusas que não vão mostrar, óbvio, meu peito. Tipo, por exemplo, eu hoje tô com uma blusa que, tipo, a costura dela é mais grossa na frente. E, tipo, gente, eu não preciso usar sutiã pra uma blusa dessa. E a maioria das minhas blusas é assim, sabe? É, tipo... E porque eu não tenho peito, o peito ele vai pra dentro, entendeu? Uma coisa mais estruturada não aparece ali. Óbvio que eu não fico usando blusa transparente, essas coisas aí eu uso, tops, sutiã e tal. Mas é muito raro. E, assim, blusas que são assim eu tendo a nem usar, que eu não Sim. gosto. Porque eu já me acostumei tanto a ficar sem, assim, sutiã. Tipo, sou muito Eu acostumada, amo. odeio. Você É que gosta? todas as minhas blusas são, tipo, muito fininhas, principalmente as que eu uso pra trabalhar. E, mano, Aham. eu uso roupa social pra trabalhar, sabe? É um Sim. escritório, eu não posso aparecer com meu peito aparecendo, entendeu? Sim. Não, eu também trabalhava em escritório, mas eu usava muito camisa de tecido muito mais grosso, sabe? É, E então as assim, minhas eu roupas de acho que trabalhar são talvez, fininhas. amiga, eu tenho até um peito menor que o seu. Tem esse outro detalhe, vem cá. Tipo, ó, só explicando, assim, a Ana Lu é uma pessoa que tem uma estatura menor que a minha. Tipo, fisicamente. Mas tem duas curiosidades. Eu acho que eu tenho um peito menor e eu tenho o pé do tamanho da Ana Lu. Isso é uma Tipo, por mais curiosidade. que eu Gente, a seja. Amanda, quando você vê foto, ela é muito mais alta que eu. Mas nossos Exato. pés são do mesmo tamanho. Tipo, do mesmo tamanho. Eu sou uma pessoa de proporções peculiares, entendeu? E o meu peito entra nessas também, mas enfim. Bom, eu vou contar agora uma história que também não tem nada a ver com isso. Conte. E que foi do dia. Amiga, só uma coisinha assim, antes de eu falar essa história, mas agora falando com você one on one. Eu não contei a história de Maresias, né? Que eu tava na formatura com os meus amigos no último episódio. Ah, então tá. Não, eu só queria confirmar isso, porque eu não tava lembrando mais. Então, vamos lá. Pode voltar. Pode até deixar isso no episódio, que eu acho que as pessoas vão achar engraçado. Mas enfim. Gente, é que essa história eu já compartilhei muito com as pessoas, assim. Que foi uma história de quando eu e os meus amigos do ensino médio, nós fomos quase de arrasta pra cima, em Maresias. Tipo, nossa, é muito engraçado. Mas é porque a história é meio absurda, sabe? Tipo, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu fiz terceiro ano em 2019. Então, já faz um tempo, foi bem pré-pandemia. Eu tinha acabado de ficar solteira. Se você não sabe da história do meu antigo namoro, vai escutar nosso primeiro episódio de histórias, que eu conto lá tudo sobre. Enfim, eu tava naquela época, tipo, mano, eu vou ficar muito maluca, eu vou pra um monte de festa, não sei o quê. Pove, não tinha nem 18 anos, não podia ir pra porra nenhuma. Mas aí teve a viagem de formatura da minha sala. E as pessoas no terceiro ano do ensino médio aqui em São Paulo, se você não é de São Paulo, elas tendem a fazer uma viagem com uma empresa que se chama Forma Turismo, que geralmente elas vão pra Porto Seguro, na Bahia. Amiga, Só mas eu que, tenho um tipo, adendo pra fazer. Eu conheci umas pessoas recentemente na minha viagem do Ano Novo que não são de São Paulo e elas conhecem essa viagem pra Porto. ah, é? Uhum. Então vai tomando Porto pro mundo, né? Enfim. E aí fazem essa viagem pra um hotel lá em Porto Seguro, bem chumbrega. Tipo, é uma viagem só pra menor de idade beber. É pra isso que é feita essa viagem aí. E confraternizar. Dei beijar na boca, gente. Eu não Beijar na fui boca. porque eu tava na pandemia, no terceiro ano do ensino médio. Mas as Depressão. pessoas que falam comigo que foram pra essa viagem, tipo, não, eu beijei 100 pessoas. É bizarro. É bizarro. Era um bando de criança, né, gente? Era um bando de criança. Que loucura. Os hormônios, assim, à flor da pele. Mas enfim, aí eu fui pra essa viagem com as pessoas da minha sala porque a gente não tinha dinheiro. É que assim, só dando um contexto, eu estudava num colégio em que 50% das pessoas da minha sala eram pessoas que tinham estudado em escola pública e, tipo, tinha uma faixa de renda muito inferior à outra metade da sala. Então, assim, o meio que esquema da minha turma era, tipo assim, se um não pode fazer, ninguém vai fazer, entendeu? A gente vai fazer o que todo mundo pode. E aí a gente resolveu ir pra Maresias. Então a gente se planejou. Ai, nossa, tem até uma outra fofoca que depois eu posso contar também, se vocês quiserem. Mas, enfim, a gente juntou um dinheiro, se organizou a comissão de formatura pra gente ir pra Maresias. Alugamos uma casa, fomos pra Maresias todos. Meu ex-namorado não foi, ele foi expulso da formatura. Mentira! Meus amigos expulsaram, sim. Porque não ele foi. era seu ex? Aham. Mas foi tipo a sala inteira, menos ele? Menos Tipo, ele. Sim. amigas! Você era muito a favorita. Gente, é porque. Não, eu era muito a favorita, mas é porque não tinha como meu ex ser meu favorito, ele era muito odiado. Enfim, aí a gente foi pra Maresias e, tipo, mano, era um bando de menor de idade, sem noção. E hoje em dia, quando eu olho pra uma criança de 17 anos, eu acho ela uma criança. Mas eu, no meu auge dos 17 anos, eu me achava a pessoa mais adulta do mundo. Estou no controle sobre tudo, entendeu? Com Nada certeza. vai me abalar. E aí a gente foi pra essa casa em Maresias, só que assim, era muito várzea. E aí, tipo,
foi a mãe de uma amiga minha. Eu acho que eu não vou falar o nome dela só pra não ter causar uma exposição. Mas, enfim, foi a mãe de uma amiga minha. E a mãe dela era muito tranquila. Tipo assim, muito tranquila até demais. Tipo, zero problemas com a gente beber. Foi uma vibe. Uhum. E como a gente tava, tipo, tinha uns caras da minha sala que eram maiores, tipo, maiores mesmo. Eles Fisicamente. compravam bebida suave, assim, sabe? E, Uhum. mano, é tão engraçado porque eu lembro dessa época, tipo, eu não gostava de beber. Tipo, eu bebia Schweppes Citrus com vodka. É um negócio que, assim, é muito coisa de gente que não bebe, sabe? Sim. E aí eles iam, e aí era tipo sempre assim, nossa, caralho, fui no mercado, consegui comprar vodka. Ah, meu Deus, aí todo mundo, tipo, muito animado, enfim. E aí o que a gente fazia? A gente não saía, porque Maresias também não tem muita coisa pra fazer. Aí a gente, tipo, ficava bebendo em casa de noite e depois ia pra praia no dia seguinte. Gente, foi assim, vivi naquela viagem, viu? Vivi bastante. Só que aí teve um dia que a gente falou, mano, vamos na feirinha da praia, né? De noite, não sei o quê. Só que assim, a gente tava, tipo, em 24 pessoas. A gente foi as 24 pessoas pra essa feirinha. E a gente resolveu fazer tererê da viagem. Vamos todo mundo fazer um tererê. Só que assim, você olha e fala assim, ah, tá bom, tinham várias pessoas fazendo tererê. Não, tinha uma mulher pra fazer tererê na cabeça de 24 pessoas. Gente, eram os meninos. 24? 24. E detalhe, era o tererê da mesma cor, tá? Das mesmas cores, que era Tinha que ser laranja, igual. laranja com verde neon, gente. Era tipo assim, Por que essa escolha de cores? Era da escola a ou gente não? escolheu as piores, assim. Não, a gente só Ah, escolheu as mais feias, tipo, o negócio era ser feio. Porque entendi. tinha uns meninos que tinham cabelo muito curto, e aí o tererê ele ficava duro e virava tipo uma antena. Gente, era muito engraçado. Total. Não, e tinha um menino na minha sala, que ele era loiro, tipo, ele era literalmente loiro. Só que ele não queria fazer um tererê, ele queria um dread. Aí ele comprou um dread preto, tipo, da Jamaica, assim, com a bandeira da Jamaica, tipo, ficou com um dread preto e o Não. cabelo loiro. Mano, sei lá, já tava todo mundo bêbado, a gente com as garrafas de Schweppes com vodka, bebendo na praça de Maresias, tipo assim, pausando. Uhum. E aí, assim, né, tava eu e uma amiga minha, a minha amiga fumando um cigarro, nunca tinha fumado cigarro na vida, foi fumar lá, comprou um Marlboro Light, sabe, aquela vibe. É, gente, eu falo, mano, eu tive um ensino médio meio diferenciado. Aí a gente lá, aí eu sentada com ela fumando cigarro, não sei o quê. Aí chegou um local, virou, falou assim: "Ah, e aí, né, não sei o quê, são mó bonitas, nananã. Meu, vai ter um rolê lá no morro". Eu, tipo, morro? Tem um morro em Maresias? Tipo, gente, Maresias pra mim é uma praia, acabou, é casas, né. Ele: "Não, porque tem um morro tal, se vocês quiserem vai ter um bailinho lá, nananã, se vocês quiserem subir". Só que assim, gente, eu a maior patricinha de São Paulo, né, eu em choque com aquela informação. Aí eu sem falar nada, e aí minha amiga super desenrolada, ela tipo: "Ah, não, total, não sei o quê". Aí ela virou e falou assim: "Mano, vamos ficar mais perto da galera, que já veio um povo meio estranho pra cima da gente, né, não sei o quê". Aí a gente se juntou lá com a galera. Só que aí, esse ser humano que chamou a gente pra ir pro morro, vou chamar de, sei lá, de Jorge, ele começou a se multiplicar, começaram a surgir vários Jorges, tipo, começou um grupo grande, assim, aí você via que, tipo, eram pessoas mais ou menos da nossa idade, tipo, um pouco mais velhas, assim. Só que aí chegou uns 2, aí chegou uns 3, aí quando foi ver já era tipo uns 15. E aí foi ficando tarde, tipo, a feirinha fechando e só a mulher lá do tererê, trabalhando, velho. A diva não parava de trabalhar, transou pra caramba naquele dia. E aí, naquele ponto, a mãe da minha amiga, que foi com a gente, ela já tinha ido pra casa. Falou, ah, gente, vocês se viram, né, tá suave, não sei o que, vou pra casa. E aí ela foi com um grupo de galera que era mais crente, que não bebia, sabe, que era mais, enfim. E aí ficou eu com a galera meio do rolê, né. Uhum. Até minhas amigas até hoje estavam lá junto comigo nessa. E se elas escutarem esse episódio, elas vão lá, Amanda, você conta essas coisas. E aí, tipo, fechou toda a feira. E assim, só tava a gente e esse outro grupo que era do mesmo tamanho do nosso. E a gente numa praça sozinha. E aí já tava, tipo, meia-noite. Aí terminou o último tererê, a gente terminou de pagar. Gente, na época nem tinha Pix, era tipo dinheiro de papel, entendeu? Era Meu outra, Deus, outra era da era. pedra, amiga. Era da pedra. Essa foi a era do meu ensino médio. Aí a gente saiu e fomos voltar pra casa, né. Aí os caras começaram a seguir a gente. Aí a gente ficou tipo: "Nossa, que da hora, né". Só que aí a gente passou na frente de um bar e aí eles pararam naquele bar. Aí a gente falou: "Ah, alarme falso, né, vamos seguir, não sei o quê". Só Uhum. que aí o que aconteceu foi, eles chamaram mais gente pra acompanhar eles. Então eles se Meu Deus, multiplicaram mais. mais Então ainda. eles estavam em mais pessoas que a gente. Aí, tava eu, várias meninas, e aí tinha, tipo, uns caras. E assim, na minha sala, tinha uns meninos que eles eram bem parrudões, assim, tipo, Uhum. esportistas e tal. Tem até uns que são tiktokers, tá? Depois, se vocês quiserem, eu conto no off quem que são eles. Vocês vão ficar chocadas. Que são famosinhos mesmo. Caraca. Aí. É, exato. Mas eu não quero me misturar com o lixo deles, não. Too much. É. Mas aí, tipo assim, eles resolveram ficar atrás da gente, porque tinha um monte de homem, né?
seguindo a gente. Aí eles ficaram Uhum. atrás. E aí eles escutaram um dos caras do grupo lá do Jorge, daquele cara local, falar assim: ah, vamos pegar um atalho que aí a gente pega as meninas pela frente. Aí eles Meu escutaram Deus. isso. Aí, tipo assim, tava aquele clima meio tenso entre os brothers. Aí quando fui ver, uma amiga minha já tava ligando pra polícia. Ela, tipo, brother, a Que? gente não vai seguir viagem, entendeu? Tipo, a gente não vai voltar pra casa. Porque eles iam pegar a gente, tipo, na rua, sabe? Eles iam, por exemplo, a gente tava seguindo numa reta, eles Uhum. iam virar numa rua e, tipo, fazer meio que o Dá a quarteirão e volta. pegar a gente pela frente. Uhum. Tipo, literalmente. Só que a gente tava em muito poucas pessoas, né? Tipo, E, umas tipo, se eles vissem 10, onde 12. vocês estavam ficando. Não, tipo, segurança -2. E a casa que a gente tá ficando era bem barata, então ela já ficava. A gente descobriu que ela ficava no pé desse morro. É, Nossa. então era uma vibe. Só que assim, gente, eu nunca na minha vida tinha ligado pra polícia, graças a Deus, isso nunca tinha acontecido. E Uhum. ninguém lá tinha ligado pra polícia. Então, tipo assim, a gente não sabia e nós estávamos em Maresias. E Maresias, eu não sei se vocês sabem isso, mas as praias do litoral norte, todas elas ficam no município de São Sebastião. Então, tipo, a polícia fica em São Sebastião, mas São Sebastião pode estar, tipo, a 1, 2 horas da praia em que você tá, sabe? E a gente Meu ligando pra Deus. polícia. Só que aí começou um negócio assim, os meninos se dividiram. Tinha os meninos que ficaram do lado das meninas, que queriam ficar parados onde a gente tava esperando a polícia. E tinha os meninos que queriam lutar. Meu, não, 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 não. Não, esse Juro! tipo de Aí homem, ele. não. Não, não. E aí, tipo assim, eu e minha amiga, a Vanessa, até se ela estiver escutando esse podcast, tipo, a gente começou a meter o louco neles. Tipo assim, vocês estão malucos que vocês vão fazer isso, eu não sei o quê. Porque eles queriam lutar, e eles, tipo, nos patos assim, não, a gente é maior que eles, a gente acaba com A eles. gente dá Tipo, conta. a gente dá conta. Eu, tipo, você dá conta é o caralho. Tipo, a gente vai morrer. Aí eu lembro que teve até um amigo meu que virou pra um dos meninos e falou assim: você é maluco, mano? Você quer morrer, caralho? Tipo, falando assim. E foi muito engraçado. E, tipo, um monte de menor de idade. Aí a gente parou na frente de uma pousada. Aí eu lembro que a gente falou com o guarda da pousada e o cara não queria deixar a gente entrar, porque a gente Uhum. tava bêbado e era um monte de gente estranha. E a gente, tipo, moço, a gente pode pelo menos ficar aqui no gramado? Aí eu lembro que eu cheguei em paz comigo mesma de que, tipo, meu, vou dormir aqui. Não Ah, vou sair desse não. gramado até a polícia chegar. Não, eu gritei isso pra todo mundo. Eu falei assim: se vocês quiserem, vocês vão, mas eu viro a noite aqui. Não vou voltar pra casa. E aí começou uns papos assim, tipo, aí teve um cara da minha sala que virou e falou assim: não, porque eu vi um vídeo no YouTube e a polícia não vem. A polícia no Brasil, ela não é eficiente. Ele já Eu vi um começou com uns vídeo no papos assim. YouTube. Aham, aham. E aí começou, tipo, uma vibe, assim, e a gente ligando pra polícia, ligando pra polícia. Aí, tipo, a polícia chegou. E a polícia veio falar com a gente, só que era um bando de menor de idade com álcool e tudo. Que? Aí a gente jogou toda a bebida fora, porque a gente tava morrendo de medo. Tipo, até parece que a polícia ia abrir uma garrafa de Schweppes e cheirar, tipo assim, foda-se. Aí, vocês acreditam? Patrulharam a gente, eles patrulharam a região, porque a gente virou e falou assim: a gente só quer voltar pra casa se a gente for escoltado. Aí eles falam: polícia não faz escolta, porque a gente não é serviço privado, né? Mas a gente pode Nossa. patrulhar. Aí eles, tipo, chamaram várias viaturas e patrulharam a região pra gente voltar pra casa. E foi assim que a noite terminou. A gente Amiga, voltou, que literalmente. loucura! Tipo, isso realmente aconteceu, assim. Tipo, eu não me meti o louco nem um pouco, gente, juro. Às vezes, Eu tô em choque. Gente, eu tô. Amiga, essa é uma ótima história. Pois é. Eu nunca tinha te contado, amiga. Não, eu não sabia É, dessa. pois é. É que eu já contei essa história pra tanta gente, que era Mano, é que tipo. E eu eu nem tô meio em lembro mais com choque, eu não tantas tenho detalhes. muita reação. Tipo, se chamaram a polícia apareceu. Eu nunca tive nenhuma experiência assim. Pois é, não, e tipo, eram vários policiais, eles falando, não, não, calma, senhor, calma, senhor. Óbvio que eles viram que era um bando de patricinhas de São Paulo, né, falaram, não, Uhum. calma, vamos ajudar aqui a galera e tal. Mas foi, janeirão, Mano, a gente sendo escoltado pra casa. eu tô muito Isso em choque. acontece. É que a história que eu tinha planejado pra contar depois, tipo, é tão bobinha. Será que eu conto? Acho que não, amiga. Já deu uns 40 minutos de episódio. Ai, amiga, mas eu me senti meio mal, eu me senti monopolizando o Não, episódio. Mas não. assim, eu acho que o da Zendaya pisa também, tipo, vamos lá, né, essa É uma história. ótima história. E eu não achei que eu pesei o clima com essa história, vai, não foi uma história pesada. Zero! Você falou que Tipo, deu tudo tipo, certo no que ia final. pesar o clima. Eu fiquei tipo, mano, quando você fala que você vai pesar o clima, você não tá brincando. É que, tipo assim, pesou, mas não tanto, entendeu? Depois a gente voltou pra casa e deu tudo certo. E a gente nunca mais soube desses caras. Que Mas a bom. gente também. Mas a gente também não saiu mais. Aí depois a gente só ficava Ah. enchendo a cara dentro da casa mesmo. Mas, meu, juro, eu tenho até as fotos do Terê. Eu vou caçar essas fotos e eu vou colocar no edit do Instagram, juro. Coloca no Instagram. Porque é Amei. muito bom. Eu tenho as fotos da minha formatura, gente, são muito caóticas. Sim. Enfim. Amei. Tá.
Então, 2 histórias de cada, eu acho que estão bem servidos. Se vocês querem ouvir mais histórias, contem aí pra gente, por favor. Sim, sim. E amiga, só mais uma coisa. Qual a sua música da semana? A minha música da semana é uma que, nossa, tava na minha cabeça do nada antes da gente começar a gravar o episódio. Eu até tentei tirar ela no teclado. Chama Halley's Comet. É uma música da Billie Eilish. Amo Eu essa acho. música. Eu acho que não tem Billie Eilish na nossa playlist, né, amiga? Não. Bizarro, tá? Bizarro. Isso é um erro que a Bizarro. gente tá corrigindo agora. Vem aí. Porque a gente gosta muito dela. E é impressionante não ter nenhuma música dela lá. Mas é uma música linda, é uma música romântica. Nossa, Sim. maravilhosa essa música. Amo ela, recomendo se você nunca escutou. Mas enfim, qual é a sua música da semana? A minha música da semana é uma música brasileira. Gente, eu só trago as brasilidades, né? A Ana Lu é 100% colonizada. Mano, pior Então que eu eu ia tenho que falar uma música da representar. Rita Lee. Só que essa música Ah. da Billie veio pra mim. Eu fiquei tipo, mano, não dá pra eu não Tudo falar bem, ela. tudo bem. Não, e a gente precisava colocar a Billie na nossa playlist, realmente a tava faltando. Rita Lee é outra que não tem na nossa playlist, precisa vir. Precisa ver. Mas Não, vem aí, com vem certeza. aí, Tá chegando o carnaval, gente. Chegando o É, carnaval, a o gente momento vai dela garantir. vai chegar. Vai chegar, vai chegar. A minha é, assim, gente, é que o que aconteceu foi, eu passei o Réveillon aqui em São Paulo. Completamente flop, né? Tipo, não tinha nada. E aí, por um instante, na minha cabeça, passou de que eu ia passar o Ano Novo na Paulista. Obviamente que eu desisti desse plano, eu falei, não tem condição. Só que no Réveillon da Paulista ia ter o show do João Gomes. E eu não conhecia muito o Divo. Tipo, eu conhecia as músicas mais famosas, mas eu não escutava muito. Só que eu falei, porra, vou no show do João Gomes, porque na minha cabeça eu ia no show dele. Preciso saber as músicas, tipo, quero conhecer. E, gente, esse homem tem músicas muito boas. Muito Ele é boas. tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. E ele entrega muito. E tem o álbum dele novo, né, que ele lançou em 2025, que se chama Dominguinho, que tem muitas músicas lindas. Tipo, lindas, lindas, lindas. Posso indicar várias. Mas a minha favorita dele, se chama Riadinho por Tu, que é do João Gomes. Eu amo essa música. Você conhece, né, amiga? Mano, de nome não me trouxe, mas eu acho que se eu escutar, eu vou... Eu amo. E, tipo, eu amo porque, assim, agora disclaimer, né? Geralmente, as músicas, quando elas vão descrever mulheres, elas nunca falam, tipo, nunca é uma pessoa que tem cabelo cacheado escuro, entendeu? Tipo, nunca é assim. Tipo, é sempre loira. Tipo, essa é a realidade, sabe? Só que essa música é a moça do cabelo preto, entendeu? E eu tenho cabelo preto. E aí eu fico tipo, ai, meu Deus. João Gomes, essa foi pra mim, né? Um fofo. Enfim, então essa é a minha música da semana. Ele é muito querido. O João Gomes, Ele ele é tudo. Ele é um amor, ele é um amor. E eu amo, tipo, as músicas mais piseiro, as mais românticazinhas, tudo Sim. muito bom. Também adoro. Mas é. Bom, vou partir pros comunicados gerais. Você quer falar alguma coisa antes? Não, eu ia falar isso. Vai lá. Beleza. Comunicados, gente. A gente tem nossa playlist de músicas da semana. A gente vai alimentar ela com essas músicas que a gente falou, mas a gente também quer ouvir a sua música da semana. Deixa aí pra gente nos comentários, por favor. Quem sabe ela não aparece na nossa playlist, a gente não recomenda ela em nenhum episódio. Se você tá precisando de um conselho, a gente também tem o nosso formulário, que a gente recebe os dilemas pessoais de vocês. Sim. E a gente quer muito fazer um novo episódio de conselhos, a gente já tem um. Sim. Se você quiser ouvir, vai lá no nosso Spotify, no nosso YouTube, no nosso Apple Podcast escutar. Já aproveitando, a gente tá no Spotify, no YouTube e no Apple Podcasts. Com vídeo é só no Spotify e no YouTube. E você também pode só escutar a gente nessas plataformas também. No Instagram e no TikTok, nós somos só mais uma coisa.pod. E nossos TikToks pessoais são Aisclovitz e Nanalu, com 3 As. Eu vou deixar eles na descrição. Eles estão na descrição de todos os episódios, se vocês quiserem ver. Pro episódio de conselhos, vocês também podem acessar o formulário pelo nosso Instagram, tá nos destaques. Eu vou republicar isso com mais frequência também pra vocês se lembrarem. Mas, enfim, usem muito o Instagram, porque lá a gente consegue deixar salvo muitos dos links e as coisas que a gente já fez também. A gente também tem um outro quadro que a gente já fez aqui em alguns episódios. E comentem se vocês querem que a gente traga, que é o Clube da Futura, em que a gente já comentou sobre filmes, livros que a gente leu e que a gente achou muito legal. Então, se vocês quiserem, enfim, escutar alguma análise zero profunda e 100% pessoal minha dando sobre alguma obra de arte, tipo, mandem aqui livro, filme, série, música, álbum. Também seria muito legal a gente fazer uma análise musical. Exato. Então, mas pode seguir falando da nossa comunidade, amiga. Gente, não, o Clube da Cultura precisa ter um comeback, eu acho. Exato. Ele vai voltar, 2026 projeto. Mas a última coisa que eu tenho pra falar é a nossa comunidade no WhatsApp. A comunidade no WhatsApp é onde a gente centraliza
tudo isso que eu acabei de falar, entendeu? Eu vou mandar Sim. todos os links de artigos que a gente cita em episódios. No episódio de hoje foi mais contraído, a gente não citou nada, mas geralmente tem um ou outro que a gente cita aqui. A gente manda o link da playlist, a gente manda o link do formulário de conselhos, tá tudo na comunidade do WhatsApp. E você vai ser a primeira pessoa a saber também quando sair o episódio. Eu tô pensando em deixar umas coisas mais interativas, então vocês opinarem no título dos episódios. Enfim, lá é um ótimo lugar pra você se conectar com a gente quer muito se conectar com vocês. Enfim, é isso. Se vocês têm alguma história pra contar pra gente, também deixem aí nos comentários. Acho que é super ouvir de vocês. Mas é isso. A gente lança episódios toda quinta-feira, então a gente espera vocês na quinta que vem. Até, gente.